Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/12, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 5, Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. E olha que coisa extraordinária nós vamos ter aqui em Hebreus. Portanto, todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também é ele mesmo que está rodeado de fraqueza, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, né? Tá lá em Levítico 9:7. E continua assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, Arão, né? A descendência de Arão, seus filhos foram separados para o exercício do sacerdócio. Tá lá em Êxodo capítulo 28. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Salmo 2:7. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor, lágrimas, orações, súplicas a quem o poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedece, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Hebreus vai nos descortinar isso, né? Ele vai falar sobre o sacerdócio de Arão, segundo, né, a separação que Deus tinha dado a Moisés. Lá ainda em Êxodo nós vamos ver isso, né? E depois ele vai falar aqui do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? E interessante que aí ele vai falar logo em seguida, no final do capítulo, no capítulo 7, ele vai falar que Melquisedeque é o tipo de Cristo. Antes um pouquinho dele falar sobre isso, ele vai trazer exortação ao progresso da fé. Olha que interessante que ele diz: por isso, pondo de parte os primeiros elementos, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, né? Então ele coloca aqui como base elementar, né? Como base essencial. E ele vai falar dos perigos espirituais, isso mesmo, deu uma lida a respeito disso, né? Porque é um alerta, né? Para aquilo que não só é dito agora, mas em capítulos anteriores, em outras cartas, Paulo vai alertar os cristãos. E aí ele fala que coisa melhor é pertencer à salvação. Olha que lindo! Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação. Ainda falamos dessa maneira porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servirdes ainda
servir aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas, né? E ele vai falar da imutabilidade da promessa de Deus, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei, né? A bênção vinda sobre Abraão está lá em Gênesis 22, e através dessa promessa, né, houve de que todas as famílias seriam benditas sobre a terra, através da bênção sacerdotal liberada sobre Abraão. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juraram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda, né? Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual, por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então ele fala aqui no capítulo 6 e já é uma introdução para o capítulo 7, porque ele vai falar que Melquisedeque, tipo de Cristo. Olha só, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpretarei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Olha que coisa extraordinária. Nem pai, nem mãe, nem genealogia não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Sabe de quem que ele está falando? Do próprio Jesus, né? Então, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico, segundo a linhagem sacerdotal de Arão, instituída lá em Êxodo. Sacerdócio de Cristo, mediante a linhagem de Melquisedeque. Então, Hebreus fala isso de uma forma extraordinária, né? Sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Glória a Deus por isso. Ele vai falar sobre isso no capítulo 7. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Então, o que ele está falando aqui para nós, né? De uma forma resumida, eu quero que você leia para você ter entendimento disso. Arão, né? Sacerdócio de Arão, mediante ao tempo da lei. Sacerdócio de Melquisedeque, mudou a ordem. É a graça estabelecida por Cristo Jesus, né? Porque aquele que são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá. Por quê? O sacerdócio de Arão era da tribo de Levi,
mas nós estamos falando de uma mudança de sacerdócio, sacerdócio de Melquisedeque, tribo de Judá, da onde se veio o nosso Messias, Jesus Cristo, né? Tribo do qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Sacerdócio de Moisés, tribo de Arão, tribo de Levi. Sacerdócio de Jesus, linhagem de Davi, né? Através aí da tribo de Judá. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituindo, não conforme a lei mandamental carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, né? Olha que lindo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por outro, de sua fraqueza e imutabilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pelo qual chegamos a Deus através de Jesus Cristo, né? Então, Cristo, sacerdote único e perfeito. Enquanto havia falhas e oferecimento de sacrifício pelo sacerdote Arão, né, ao povo e propriamente para ele, Jesus se tornou sacrifício em meu lugar, em seu lugar, mesmo sendo ele perfeito, né? Então, Hebreus vai falar muito a respeito disso e eu quero que você leia, que você, sabe, usufrua desta palavra extraordinária, né? Como o próprio texto de Hebreus fala, Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, te agradecendo pelo sacrifício de Jesus que tornou possível todas estas coisas. Queremos depositar diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.